Olá, gente. Hoje nós vamos falar de um fenômeno chamado de polialelia. Vem a ser a polialelia. É uma variação de genes no mesmo par de alelos. Ou seja, são chamados alelos múltiplos. Isso significa dizer que nós não temos mais de um par para uma determinada característica, e sim uma variação no mesmo par de alelos. Então existe, entre aspas, mais de um gene trabalhando no mesmo par de alelos. É importante nós estudarmos os exemplos que nós vemos no dia a dia, na prática, em relação aos alelos múltiplos. E existem duas situações bem clássicas: a pelagem de coelhos e o sistema sanguíneo classificado de ABO. Vamos começar estudando a pelagem dos coelhos. Em coelhos existem 4 tipos de pelagem, ou seja, de coloração para os pelos. A primeira é chamada de selvagem ou agute, que dá uma coloração castanho acinzentada ao pelo do coelho. A segunda, denominada de chinchila, que dá uma coloração bem prateada ao pelo do coelho. A terceira característica é a chamada Himalaia. Ele é claro com as extremidades pretas. E a quarta é o coelho albino, aquele que é totalmente branquinho. Então essa variação de genes que ocorre no mesmo par de alelos acaba gerando 4 combinações de coloração para o pelo do coelho. Ou seja, eu tenho variações fenotípicas em cima da variação genotípica. Quer dizer, varia o gene, varia a apresentação desse gene. Bem, vamos dar uma olhadinha na relação que existe entre esses genes, o que nós chamamos de relação de dominância. Vamos olhar então a relação de dominância. O gene chamado de selvagem ou agute domina o gene chinchila, o gene Himalaia, o gene albino. Já o gene denominado de chinchila, mesmo ele sendo recessivo para o selvagem, ele exerce uma dominância no Himalaia, no albino. O gene Himalaia somente no albino. Logo, o albino é recessivo para todos os outros 3. Consequentemente, a combinação deles vão gerar os 4 fenótipos do pelo do coelho. Vamos dar uma olhadinha nessa combinação como um todo. Vamos observar o quadro de demonstração genética. Olha só, eu tenho a nível genotípico, quer dizer, os genótipos. O gene selvagem em homozigose, em heterozigose para chinchila, em heterozigose para Himalaia, em heterozigose para albino. Em qualquer uma dessas 4 situações, a pelagem do coelho vai ser denominada de selvagem. No caso do chinchila, em homozigose, os 2 iguais, em heterozigose para o Himalaia, em heterozigose para o albino. Em qualquer uma das 3 situações, a pelagem do coelho recebe a denominação de chinchila. No caso do Himalaia, em homozigose ou em heterozigose para o albino. Nesse caso, o pelo é Himalaia. E a última condição totalmente recessiva, que é o Czinho, ele é chamado de albino. Então, nós temos 4 fenótipos, mas uma variação de genótipos muito mais intensa, o que normalmente se vê naquela relação de dominância completa, quer dizer, um gene dominante ou um gene recessivo. Isso é uma característica da alelia. Vamos ver um exemplo, assim, um problema de genética. Olha só, numa determinada população, o cruzamento entre macho e fêmeas gerou 78 coelhos do tipo Himalaia, 82 coelhos do tipo albino. A pergunta é, qual é o padrão genotípico, quais são os genótipos do macho e da fêmea? Bem, vamos observar o seguinte. Para que o animal seja albino, ele obrigatoriamente tem que ser homozigoto recessivo. Logo, o albino tem os 2 Czinhos recessivos. Se ele tem os 2 Czinhos recessivos, ele recebeu um de cada pai. Então, um veio da fêmea, outro veio do macho. Como eu tenho 2 características, o Himalaia e albino, e se nós observarmos a proporcionalidade dos descendentes, está gerando em torno de 50%, isso significa dizer que um dos animais é homozigoto recessivo, no caso, para albino. Cede um gameta para o filho, outro gameta para o outro filho. O outro
automaticamente tem que estar em quê? Em heterozigose. Logo, se eu tenho Himalaias e albinos, automaticamente um dos outros animais é Himalaia. Então vejamos, o Himalaia vai gerar 2 gametas, o gene para o Himalaia, o gene para o albino. O animal albino só gera um gameta. Com isso, ó, gene do Himalaia, gene do albino, o animal vai ser Himalaia. Gene do albino, o animal vai ser o albino. Logo, a geração parental de macho e fêmea, um deles será Himalaia, o outro será albino. Além da pelagem de coelhos, uma outra situação de polialelia é o chamado sistema ABO, que é o sistema de classificação dos grupamentos sanguíneos. No início do século, a transfusão de sangue não era uma coisa muito corriqueira, mas quando ela acontecia, muitas pessoas sofriam aglutinação do sangue, formação de coágulos que provocava a obstrução do sangue, consequentemente morte da pessoa. Um grupo de pesquisadores liderados por Karl Landstein descobriu que existiam proteínas envolvidas nesta situação. Grupos de proteínas a nível das hemácias, grupos de proteína a nível plasmático. As proteínas eritrocitárias, quer dizer, aquelas que existem na membrana da hemácia, foram denominadas de aglutinogênio. E existem 2, o aglutinogênio A, ou modernamente antígeno A, e o aglutinogênio B, ou antígeno B. Já as proteínas plasmáticas, que são na realidade anticorpos, foram denominadas de aglutininas anti-A, ou anticorpo anti-A, e aglutinina anti-B, ou anticorpo anti-B. A relação delas é que permite ou não o processo de transfusão sanguínea. Para que possa existir a transfusão sanguínea, tem que existir a compatibilidade entre o sistema de aglutinogênio e de aglutinina. Agora, como o nosso organismo vai fabricar essas proteínas, seja elas de origem eritrocitária, seja elas de origem plasmática? Existem 3 genes envolvidos nesta situação. Os genes que foram batizados de IA, o gene IB e o gene Izinho. Sendo que a relação entre eles se dá de codominância entre o gene IA e o IB. Quer dizer, os 2 presentes, os 2 se manifestam. E a relação de dominância completa entre IA e IB e o gene Izinho. Essa combinação de alelos vai gerar o aparecimento de 4 fenótipos sanguíneos, batizados respectivamente de tipo A, B, AB e O. Para que a gente possa melhor observar isso, vamos dar uma olhadinha no quadro. Quando nós temos o gene IA em homozigose ou em heterozigose, nós geramos a proteína eritrocitária tipo A e o anticorpo anti-B. Como eu tenho o antígeno A, eu sou tipado como A. Se eu tiver o gene IB em homozigose ou em heterozigose, eu vou gerar o antígeno B, quer dizer, a proteína eritrocitária, e o anticorpo anti-A, e sou tipado como B. Se eu tiver o fenômeno de codominância, o gene IA e o gene IB, eu gero os 2 antígenos, o A e o B, mas eu não gero anticorpos. Dessa maneira, eu sou tipado como AB. Agora, se eu for o homozigoto recessivo, Izinho, eu não gero antígeno, mas em compensação gero os 2 anticorpos, o anti-A e o anti-B, e sou tipado como O. Na realidade, o sistema originalmente ele era chamado de sistema AB0, justamente para indicar a ausência do antígeno. Porém, modernamente, denomina-se de sistema ABO. Bem, essa combinação de antígenos e anticorpos é que vai permitir, efetivamente, o processo de transfusão sanguínea. Então, a possibilidade de transfusão sanguínea, ela surge da compatibilidade entre o antígeno e o anticorpo. Vamos observar aqui uma coisa. Se eu sou tipo A, nós já vimos que eu gero o antígeno A
e o anticorpo anti-B. Então, se eu sou tipo A, eu posso receber sangue do meu próprio e do O. E posso doar para A e para B. Se eu sou tipo B, quer dizer, possuo o antígeno B e o anticorpo anti-A, eu posso receber do B e do O. E posso doar para o B e para a B. Se eu sou tipo AB, quer dizer, possuo os dois antígenos, eu recebo de A, de B, de AB e de O, mas só sou capaz de doar para AB. Em compensação, se eu for tipo O, eu recebo somente de O, mas sou capaz de dar para A, B, AB e O. Por que essa diferença? Justamente por causa da compatibilidade antígeno-anticorpo. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos. Vamos observar uma situação onde o doador, quer dizer, aquele que vai possuir o antígeno, e o receptor, o anticorpo. Vamos agora observar o depoimento de uma pessoa que lida dia a dia com esse tipo de problema de transfusão sanguínea. Vamos ver. Quando um paciente recebe um sangue incompatível ao seu, ocorre uma reação chamada de reação hemolítica do sistema BO. Essa reação ela é muito rara, porém ela é muito severa, podendo o paciente ir a óbito em poucos minutos. Recebendo somente 30 ml de sangue pode levar o paciente a óbito. Essa reação ela é considerada 90% erro humano, ou uma pessoa errou, fez a tipagem da bolsa errada, ou foi instalada uma bolsa trocada no paciente. O que causa principalmente é um comprometimento renal, porque quando a pessoa recebe um sangue incompatível ao seu, as hemácias dela vão quebrar as hemácias incompatíveis que ela está recebendo. Vai gerar uma toxina que não é eliminada pelo rim e uma das principais reações é o comprometimento renal. Na hora que o paciente recebe o sangue, os principais sintomas que ele começa a sentir, que caracteriza a reação, é uma sensação de angústia, um sufocamento, dor torácica, abdominal, o paciente fica com a face vermelha, ele tem uma queda na pressão arterial, dificuldade respiratória e uma perda de sangue na urina. Ela é mais visível se o paciente está com uma sondinha vesical, mas se o paciente não tiver sem a sonda e puder observar a urina, já existe essa perda de hemácia na urina, ela fica bem vermelha. E podendo evoluir para o choque, que vai levar o paciente a óbito. Os principais cuidados para evitar esse tipo de reação é a checagem e o controle no banco de sangue da tipagem da bolsa e em quem vai instalar a bolsa para ver se está instalando no paciente certo. Quando o paciente está fazendo a reação, parar a transfusão imediatamente, manter o acesso do paciente com um soro fisiológico e chamar um médico plantonista que vai fazer o atendimento. Vai prescrever um diurético para ele perder rapidamente isso na urina, senão vai poder levar o paciente a óbito rapidamente. Viram? Os problemas que ocorrem a partir da incompatibilidade de transfusão de sangue, ou seja, quando se dá um sangue de maneira errônea para uma pessoa. Bem, vamos observar aqui o porquê que acontece. Vamos olhar o nosso primeiro exemplo. Olha só, o doador tipo O, o receptor tipo AB. Se o doador é tipo O, a primeira coisa que eu tenho que pensar, qual é o antígeno do doador? Se ele é tipo O, ele não possui antígeno. É a característica da pessoa que é O é não possuir antígeno. Bem, o receptor é o AB. Então vamos olhar o quê? O anticorpo dele. Ora, o anticorpo do receptor também não existe, porque como o AB possui os dois antígenos, ele não pode fabricar anticorpos. Caso contrário, ele iria destruir as suas próprias hemácias. Então eu não tenho o antígeno, eu não tenho o anticorpo. Não vai haver jamais incompatibilidade. Então essa transfusão, ela passa a ser compatível. Agora, vamos olhar o nosso segundo exemplo usando as mesmas pessoas, apenas invertendo a ordem. Agora, o meu doador é do tipo AB, o meu receptor é do tipo O. Doador, o que importa é o antígeno. E o antígeno do doador é o A e é o B.
No receptor, o que importa é o anticorpo. O anticorpo do receptor é o anti-A, é o anti-B. Ora, eu tenho no doador os dois antígenos, eu tenho no receptor os dois anticorpos. Consequentemente, vai haver uma reação antígeno-anticorpo. Essas hemácias irão aglutinar, elas irão se juntar. Essa transfusão, então, passa a ser incompatível. Então, repara que bastou que nós invertêssemos a ordem da ação para que uma transfusão que era compatível se tornasse incompatível. E é justamente no nosso primeiro exemplo, pelo AB não possuir anticorpos, que ele é denominado de receptor universal. Haja visto ele não ter a capacidade de se defender de nenhum sangue que penetre no seu organismo. Por outro lado, o O é denominado de doador universal justamente por não possuir antígenos. Se ele não possui antígenos, ele é incapaz de gerar uma resposta imunológica. Acontece que mesmo após o advento da identificação do sistema ABO, alguns acidentes continuavam a acontecer. E as pesquisas também. Ao injetar hemácias na corrente sanguínea de uma espécie de macaco chamado de macaca rhesus, houve a produção de anticorpos. Isso chamou a atenção de Landster, porque ele imaginou o seguinte: se ao injetar uma hemácia eu estou gerando a resposta imunológica, é porque deve existir alguma proteína que estimula a produção de anticorpos. E essa proteína, então, em homenagem à macaca rhesus, que é a espécie, foi denominada de proteína RH. As pessoas que possuem a proteína são batizadas de RH positivo. As pessoas que não possuem a proteína são batizadas de RH negativa. Então, positivo e negativo é apenas para indicar a presença ou a ausência de uma proteína também eritrocitária, uma proteína também presente nas hemácias. Vamos ver agora a formação do genótipo e do fenótipo. Vamos observar. Se eu tenho o gene Rzão em homozigose ou o gene Dzão em homozigose, eu vou formar a proteína. Consequentemente, vou ser batizado de RH positivo. Se eu tenho o gene Dzão e o Dzinho, quer dizer, a heterozigose para D ou a heterozigose para o RH, eu tenho a formação da proteína, sou RH positivo. Porém, se eu for homozigoto recessivo, tanto para D quanto para R, eu não formo a proteína, logo serei batizado de RH negativo. Então, a produção de proteína deve-se à presença do gene dominante. Não importa que se use a nomenclatura D ou a nomenclatura R. A ausência da proteína se deve ao fato de sermos recessivos. Então vamos olhar agora, com detalhes, o que significa a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Bom, meu tipo sanguíneo é RH negativo, do meu marido é RH positivo. Quando nós resolvemos ter o nosso primeiro filho, nós fomos instruídos pelo médico em relação a alguns problemas que essa incompatibilidade sanguínea poderia ocasionar. Confirmado o tipo sanguíneo RH positivo desse meu primeiro filho, eu tive que logo após o parto administrar uma vacina chamada gama-globulina anti-RH, para evitar problemas futuros em relação a uma segunda, terceira ou quarta gestação, uma vez que a eritroblastose fetal pode trazer consequências graves ou até fatais. Pode ocasionar uma lesão neurológica grave, muito séria, ou ainda coisas mais simples, como uma icterícia, uma insuficiência hepática, mas de qualquer forma era alguma coisa preocupante. Para que isso possa acontecer, eu tenho uma condição básica, que é o fenótipo do pai, da mãe e da criança gerada. Vamos observar. O pai tem que ser RH positivo, ou seja, ele tem que possuir a proteína. E a mãe tem que ser RH negativa, ela não pode possuir a proteína. E para que a doença tenha a possibilidade de se instalar, a criança gerada tem que ser positiva. Isso porque, como a mãe é negativa, significa dizer que ela não possui
a proteína no seu sistema. Se essa proteína penetra no sistema materno, ela vai gerar a produção de anticorpos, porque ao contrário do sistema ABO, quando você já tinha antígeno e anticorpo, para o sistema RH não existe o anticorpo pré-existente, como nós chamamos. Ele só vai acontecer se o organismo entrar em contato com a proteína que ele não conhece. Como a proteína ele não conhece, ele vai gerar uma defesa para essa proteína. Então, a condição obrigatória para que a doença possa existir é o pai ser positivo, a mãe ser negativa e o filho ser positivo. Bem, e o que vem a ser essa doença? Como é que a mãe vai gerar anticorpos? Por ocasião de uma primeira gestação, uma mulher que nunca tenha entrado em contato com o sangue possuidor da proteína RH, vai ter este contato a partir do nascimento da primeira criança, se ela for positiva. Isso porque a circulação materno-fetal, ela é separada. Por ocasião do parto, quando a placenta descola do útero, várias hemácias caem na circulação sanguínea materna. Só que as hemácias do feto possuem a proteína. O sistema imunológico da mãe vai identificar esta proteína e vai gerar anticorpos. Vai fabricar os anticorpos anti-RH. Só que a criança já nasceu, sem problema nenhum. Numa segunda gestação, esses anticorpos passam pela barreira placentária. Na realidade, a mãe cede anticorpos para o feto para protegê-lo. Esses anticorpos, então, entram na circulação sanguínea fetal e, se esta criança for RH positiva, eles vão encontrar a proteína e vão destruí-la. Só que essa proteína encontra-se aonde? Nas hemácias. Ao destruir as hemácias, eles começam a provocar um problema, porque a estrutura da criança começa a ficar sem a célula transportadora dos gases respiratórios, sem a célula que transporta o oxigênio. O sistema, então, da criança tenta compensar isso, colocando na circulação sanguínea uma célula ainda imatura, uma célula sem a capacidade de transportar o oxigênio, que se chama eritoblasto. Por isso a doença se chama eritoblastose fetal. É o excesso de eritoblastos na corrente sanguínea do feto, provocado pela destruição das hemácias através dos anticorpos anti-RH. É óbvio que o fato da mãe ser negativa, o pai ser positivo e a criança também ser positiva, não gera a obrigatoriedade da ocorrência da doença. Vários fatores podem impedir que a mãe se torne sensível, ou seja, que a mãe gere anticorpos. Porém, uma gestação com essa natureza, uma mãe negativa e o marido positivo, deve sempre ter o acompanhamento médico. Bem, o sistema RH foi, juntamente com o sistema ABO, a revolução para os processos de transfusão sanguínea. Mas existe um outro sistema, o chamado sistema MN, onde a importância para a transfusão não existe. Ele era muito utilizado durante os processos de identificação de paternidade, hoje abolido através da técnica do DNA. O sistema MN é um sistema também codominante. Quer dizer, os genes presentes, os genes se manifestam. Existem dois genes, o gene M, o gene N. Para que uma pessoa seja chamada de M, ela tem que ter os dois genes M. Para que uma pessoa seja chamada de N, ela tem que ter os dois genes N. E para que a pessoa seja chamada de sistema MN, ela tem que ter o gene M e o gene N. Então, na realidade, eu tenho duas proteínas, uma M, a outra N, que para a sua produção dependem de dois genes, o gene M e o gene N, que quando presentes em codominância, geram as duas proteínas simultâneas. Vamos agora às nossas dicas de estudo. Eu diria, estudem com detalhe o sistema ABO. Observem a produção de antígenos de anticorpo. Observem a formação do genótipo e do fenótipo.
Mas não trabalhe com ele isoladamente. Olhe em conjunto com o sistema RH. São duas coisas distintas, mas que trabalham simultaneamente. Olhem com atenção a eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Porque, além do estudo da genética, ela é muito importante para o nosso dia a dia. Na aula de hoje, falamos sobre polialelia, pelagem de coelhos e grupos sanguíneos. Vimos que dois exemplos são clássicos nesse fenômeno: a pelagem de coelhos e o sistema sanguíneo denominado de ABO. E analisamos as possibilidades de transfusão. Ao estudarmos a polialelia do grupamento sanguíneo, vimos as compatibilidades transfusionais, ou seja, a possibilidade de transfusão sanguínea. Estudamos também o sistema RH, visto que ele é importantíssimo no mecanismo de transfusão. Bons estudos! Eu diria, para um ênfase muito grande no sistema ABO e sistema RH. Por quê? Porque além de ser uma situação bem interessante, que o aluno gosta, ele mostra interesse porque está muito ligado ao dia a dia. Ele escutou falar, ele tem um problema na família. Então, o estudo do sistema ABO, sistema RH, os mecanismos da eritroblastose fetal, eu acredito que seja um dos assuntos mais fascinantes da genética e aquele que o aluno efetivamente mostra o interesse, porque está mais próximo do seu dia a dia. Eu daria um ênfase muito grande.